Sou o Karl Szymanski. Hoje é a terceira aula do livro Fitness Contemplativo, que é um estudo desse livro, é, um livro moderno, escrito por um professor de meditação americano chamado Kenneth Folk, que foi um dos responsáveis, inclusive, em estabelecer, divulgar esse movimento chamado budismo pragmático, que é um budismo interessado, vamos colocar assim, na prática, interessado no que a prática pode nos trazer, o que funciona na prática, o que não funciona, o que significa despertar. Será que despertar significa aquilo que os textos antigos dizem, ou ainda está aberto para investigações e entendimentos modernos? Então, o budismo pragmático nos convida a praticar de uma forma que não necessariamente vai te trazer grandiosos dogmas para você seguir, e sim te promete um sistema onde você tem 3 treinos de meditação e através desses 3 treinos de meditação você pode ir em direção a conhecer a sua mente, reconhecer a sua mente, melhorá-la, fazer uma engenharia reversa na sua mente, para daí ter, claro, habilidades para relaxar a sua mente, expandir a sua mente, contrair a sua mente e também gerar insights sobre o que é o corpo, o que é a mente, o que é o tempo, o que é o espaço, o que é início, o que é fim, o que é o self, o que é o outro, o que é o não eu, o que é o eu maior, enfim. Então a prática de meditação ela vai trabalhar, como a gente está estruturando aqui, com os efeitos seculares, ficar calmo, relaxado, produtividade, dormir melhor, mas principalmente está mirando no que é chamado de despertar. E cada tradição vai ter ali a sua visão acerca do que significa despertar. Os cristãos vão dizer uma coisa, os budistas outra, os islâmicos vão dizer outras. Alguns teóricos e estudiosos pegam essas tradições e tentam encontrar correlações entre elas. Então, a isso a gente dá o nome, por exemplo, de filosofia perennialista. Né? Os perennialistas são quem acredita que existe uma ou mais coisas que está sendo falado por todas as tradições, só que de um jeito diferente. Teve um bom tempo da minha vida que eu acreditava nesse tipo de visão. Hoje em dia eu não desacredito, mas eu acho que existem sim aspectos, detalhes exclusivos de cada tradição. Se você for praticar meditação hindu, você vai trabalhar com certos parâmetros, vai encontrar certas questões, certos processamentos, certos despertares. E se você for praticar budismos, você vai encontrar uma outra classe de coisas. Geralmente elas se encontram e eu acho necessário a gente dar as mãos, todos, no planeta, e ir em direção a uma união para aprender uns com os outros, ao invés de a gente ficar batalhando, seja na nossa mente, seja com amigo, seja literalmente entrar em guerras santas para dizer que a minha pira é a verdadeira e a pira dos outros não é a verdadeira. Então vamos brigar, vamos matar, enfim. Então eu espero que esse curso que tem esse nome, né, do livro Fitness Contemplativo, além da gente estar, apesar da gente estar estudando budismo, cada um de vocês aqui que está assistindo no online e depois vai assistir lá no YouTube, é, você pode ter a sua própria crença, você pode ter o seu próprio paradigma de trabalhar com a realidade, e com toda certeza, se você praticar meditação, entender um pouco do budismo, que é uma prática de 2.500 anos, com muita meditação, muita prática, muito experimento, muitos manuais, e hoje em dia muitos estudos neurocientíficos. E não necessariamente você precisa virar um budista. Você pode se simpatizar com a visão e, claro, ir em direção ao que a tradição pede. E o que a tradição pede? Você ir lá sentar, praticar e experimentar. Ok, após essa introdução, a gente fala de uma coisa que ficou em aberto, que eu falei que ia trazer, sobre o que é conhecido como os 4 estágios do despertar no budismo clássico e que é utilizado hoje em dia por alguns budistas modernos, e que esses 4 estágios de despertar são como se fossem ah, 4 momentos nessa jornada extensa de meditação em cima lá dos 3 treinos,
principalmente no treino de sabedoria, vipassana, desconstrução sensorial, desconstrução do self, do corpo, do espaço, do tempo. E através dessa prática, dita de uma forma clássica e dita também de formas modernas, que você vai, abre aspas, pegando, conquistando ciclos específicos e são 4. Cada um desses ciclos você vai ter ali uma série de percepções diferenciadas, efeitos, fenomenologias, que talvez vão te dizer que você está naquele período do ciclo em rumo à direção ao despertar final, que é o quarto estágio chamado Arahat. Então eu trouxe isso aqui nem para a gente ficar tipo, nossa, eu quero pegar o Arahat, eu quero completar. Claro, isso é interessante, ter essa aspiração, implica que a gente vai em direção a praticar, meditar, mas eu trouxe principalmente para a gente ver como que é organizado de uma forma clássica. Eu comecei esse curso dizendo que espiritualidade tem objetivos bem delineados, não é uma coisa infinita, que você fica ao léu tentando uma coisa aqui, uma coisa ali. Não, toda tradição tem objetivos delineados, porém, como a gente vai conversar aqui rapidamente, ah, hoje em dia, nós, pragmáticos, pessoas mais modernas, com uma mentalidade um pouco mais crítica, talvez uma mentalidade mais lógica, racional, a gente vai olhar essa tabela de um jeito diferenciado. Talvez a gente não vai acreditar 100% no que os textos estão dizendo, quando você completa, vai fundo de verdade na sua prática de meditação, mas nós também não estamos desacreditando. A visão pragmática, e eu acho que é a visão que é muito importante a gente ter em mente cada vez mais, é nós estamos abertos para estudar essas possibilidades, para tentar entender o que significa o entrante. Aqui está entrante no fluxo, mas né, o que significa entrar no fluxo, entrar na correnteza? O que significa voltar uma única vez, né, o retorno único? Ou only returner, retorno único. O que significa não retornar, o terceiro estágio do despertar? E o que significa ser um Arhat? Ter a mentalidade de um Arhat. O quarto estágio, o Arhat é conhecido como o nobre, o conquistador, aquele que completou um protocolo espiritual chamado Buda Dharma, né, o Dharma do Buda Gautama, e que quando completa esses 4 ciclos, chegou no teto de desenvolvimento. Então, aqui nessa barra onde está preto, deixa eu até vir para cá, peraí. Aqui nessa barra onde está preto, era para estar escrito grilhões abandonados. Então tudo que está aqui para baixo são os grilhões que a gente abandona. Ou seja, quando eu vou fundo na minha prática de meditação, o que é um grilhão? É alguma limitação mental, emocional, comportamental humana. É algum vício humano, algum vício cognitivo, ou como os budistas colocam, esses grilhões são basicamente a nossa própria ignorância, que nos deixa presos nos ciclos de comportamentos, de loopings e de automatismos que estamos inseridos, né? Então, na visão moderna, abandonar esses grilhões implica para nós modernos que, ao invés de você perder completamente esses grilhões, nós iremos aliviar esses grilhões, diminuir esses grilhões. Quer ver, por exemplo, o primeiro estágio de completude de um ciclo de Vipassana, você vira aquele que entrou no fluxo, né? Um entrante do fluxo, ou aquele que entrou na correnteza. E é dito que nesse primeiro estágio você vai perder 3 coisas. Você vai perder 3 grilhões. O primeiro grilhão é que você vai parar de acreditar numa identidade. Você pesquisou com a sua mente aonde que está uma identidade seguro bastante para você dizer e apontar e falar: isso aqui sou eu, e isso aqui é permanente, é sólido, é a minha essência. Então a gente conversou semana passada sobre a questão de anatta, né? O não eu. O budismo trabalha com uma impessoalidade, não tem nenhum tipo de eu, nem um eu menor e nem um eu maior. E quando a gente completa um ciclo de Vipassana, e chega num fenômeno específico,
chamado fruição, ah, a gente desliga a realidade e religa com os nossos sentidos. E quando a gente volta dessa experiência, que é como se fosse uma espécie de um teto de desenvolvimento da técnica, quando você volta com uma sensação de que o self ele tem o seu valor, ele precisa existir, mas a sua crença de que ele existe da forma como nos ensinaram desde criança, na escola, na cultura, a gente fica meio, não sei se é verdade. Eu ainda vou ser o Caio Szymanski, mas eu não sei se existe alguma coisa no meio desse campo de experiência que eu possa apontar e falar: aqui é o Caio, essa coisinha aqui, aqui na cabeça, aqui atrás do meu cérebro. O meu eu está aqui nessa região. Não importa, cada um de nós vamos até fazer uma meditação guiada hoje, né? Que a gente vai investigar um pouco isso. Mas então a gente perde ou diminui essa visão da identidade, a gente perde a dúvida no Buda. Isso eu posso dizer na primeira pessoa. Realmente, quando você pega um método espiritual e vai fundo nele, e esse método te diz assim: tem um início, um meio e um fim. E você senta, acumula tempo, começa a investigar, e quando você vê, tem um início, um meio e um fim. Quando você completa essa promessa, no meu caso, eu até me autoproclamei budista porque eu não tenho mais dúvida no Buda Dharma. Não no sentido religioso, não no sentido que eu acredito no grande Deus Buda. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com acreditar no Buda. Tem a ver com uma prática estruturada há mais de 2000 anos, que se eu sentar e usar a minha mente, algumas coisas vão acontecer. Então, quando a gente retorna do primeiro ciclo de despertar do Vipassana, a gente volta com muita fé na prática. Fé, aspiração, eu falo muito isso com os meus alunos, né? Que o que está em jogo é sempre a aspiração. Aspiração, ter fé, é acreditar que se você sentar, estudar, conhecer a sua mente, você vai melhorar suas condições. Você vai resolver os seus problemas pessoais de alguma forma. Você vai conseguir descansar em meio a essa manifestação sensorial incessante, maluca que todos estamos inseridos. Aí vamos passar rápido, né? Porque eu não vou explicar uma por uma, que senão vai longe. Outra coisa que a gente perde no primeiro caminho é acreditar, isso é bem interessante, acreditar que apenas regras ascéticas. O que são regras ascéticas? O Gautama, antes de sentar debaixo da árvore e praticar o Vipassana, né, o Buda histórico, ele praticou ascese. Ascese são práticas de mortificar o corpo, negar o corpo, se autoflagelar, não dormir, não comer, não conversar com ninguém. E o Buda ficou alguns anos, antes de ser um Buda, ficou alguns anos trabalhando com esses caras na floresta. E quando ele completou ali um ciclo de Vipassana, de acordo com o nosso contexto aqui, ele percebeu que aquilo ali não ia levar para lugar nenhum. Ficar mortificando o corpo não necessariamente vai fazer você conhecer a sua mente da forma como o Dharma budista nos ensina. E outra coisa, a gente também para de acreditar que apenas rituais vão resolver os nossos problemas. Então, quando a gente fala de rituais, a gente tem que entender, por exemplo, o contexto da época do Buda, que era um contexto bramânico, né? Tem os brahmanes, a alta casta da sociedade, vamos colocar assim, os feiticeiros, os padres, os papas daquela religião, que tem assim uma montoeira de ritual para tudo, ritual do fogo, ritual para Deus, ritual para prosperidade. E para os budistas existem rituais. Não dá para dizer que no budismo não tem rituais. Mas para nós não é o bastante ficar apenas fazendo rituais, porque aquilo não vai fazer a gente conhecer a nossa mente da forma como a gente gostaria, né? Ajuda, deve ajudar, mas não necessariamente, de acordo com o budismo, vai fazer a gente lidar com, claro, o sofrimento, né? Que a gente tá estudando aqui juntos. De uma forma moderna, eu diria assim: não basta ter a tatuagem de um Shiva tatuado no braço, acender incenso e colocar na bio do Instagram que você é mestre de meditação e não sei o quê. Não basta, você precisa ir lá fazer o seu trabalho, você precisa realmente praticar essas coisas.
E a visão moderna é que nós estamos cada vez mais nos afastando dessas práticas. A gente não quer sentar em meditação. A gente não quer desfragmentar o self de uma forma passiva, segura, com uma comunidade. A gente, na verdade, quer ir em direção a esse self, alimentá-lo, alimentá-lo, alimentá-lo sem parar. Por um lado, isso é importante, como eu já venho falando aqui, né? Nós temos que operar no capitalismo, por exemplo. Por um outro lado, pode ser péssimo viver uma vida acreditando que a única coisa que existe é correr atrás de um selfie, ser bonito, ser famoso, ter dinheiro, ter diplomas e etc, etc. Agora bem, daí aqui também no lado direito dessa tabela a gente tem ali renascimentos até o fim do sofrimento. Então, também no Buda Dharma clássico é dito que assim, quando você pega a entrada na correnteza, você pode ter até 7 renascimentos, né? Renascimento, reencarnação, em reinos humanos ou celestiais. Então, no budismo é dito que tem sim o reino dos deuses, é chamado de devas, né? Tem o reino dos deuses, os devas, embaixo tem o reino dos asuras, que são considerados os titãs, ou os deuses invejosos, que estão sempre em batalha. Então, no contexto do Dharma budista, tem deuses, tem seres mágicos, mas eles estão na roda do samsara assim como nós. Eles ficam nascendo, se desenvolvendo e morrendo, nascendo, se desenvolvendo e morrendo. Porém, aqui, como a gente está vendo, de acordo com essa tradição específica, né, com esse ponto de vista específico, porque essa tabela que a gente está vendo aqui é motivo de briga no budismo, é motivo de batalhas dármicas. Uma escola vai dizer uma coisa, outra escola vai dizer outra. A forma como a gente está estudando aqui é em cima do fitness contemplativo, budismo pragmático e budismo Theravada birmanês, Mahasi Sayadaw, Goenka, essas galeras que apresentaram o Vipassana moderno para nós ocidentais. Então, aí o próximo nível de despertar chama de Only Returner, né, o retorno único. Você vai, por exemplo, perder ou atenuar, né, diminuir desejos sensuais e a má vontade. Tem assim coisas extensas para dizer o que implica desejo sensual para um budista e o que implica má vontade. Mas basicamente a gente vai parar de ficar tão viciado em questões sensoriais muito repetitivas, e má vontade é ter a má vontade de sentar, praticar ou agir em compaixão e coisas do gênero. Dá para explicar de formas muito mais elaboradas, mas a gente tem outras coisas para ver hoje. E daí, o renascimento, né? Então, assim, você completou 2 ciclos de Vipassana, 2 ciclos de despertar, e é dito que você vai renascer mais uma vez apenas como um ser humano. Então, assim, também não sei explicar além disso. Isso é, assim, constatações tradicionais, religiosas. Daria para ficar horas a gente debatendo sobre isso, mas vamos continuar. Terceiro estágio de despertar, chamado de no returner, ou sem retorno. Você também vai diminuir mais ainda o desejo sensual e a má vontade. Vai diminuir mais ainda. E você pode renascer também mais uma vez em apenas um reino celestial. Então, assim, renascer num reino celestial para o budismo clássico é que você vai renascer com uma mente que vai estar já em absorção. Os devas, na tradição budista, é dito que a mente deles já é uma mente avançada de meditação. Né? Eles não precisam treinar tanto assim como nós humanos. Porém, os deuses eles ficam muito mais confusos porque eles acreditam que são infinitos, supremos, ou eles acreditam que são os criadores do universo. E no budismo tem tabelas Theravadas, né? Tabelas da escola de budismo Theravada, que até tem assim, você entra num estágio específico de meditação e pode ter aparições de deuses que vão descer ali para você e se apresentar sendo os criadores do universo. Né? Então, assim, você está lá meditando e pode aparecer uma figura luminosa e vai falar: Caio, eu sou o Deus criador do universo. No budismo, assim, você não vai combater, você não vai falar, não, você não é. Você vai deixar aquilo se apresentar e você vai entender que aquilo se apresenta e, como tudo é impermanente, aquilo fala o que precisa ser falado e logo passa, já vem uma outra experiência e a gente não se fixa em nada. Mas renascer num reino celestial pode ser uma coisa bastante interessante para praticar e, claro, pegar esse último estágio chamado de Arhat. Né? Então, se alguém for ler os sutras clássicos do budismo, ouvir
Tem algumas animações no YouTube, tem coisas bem interessantes. Na época do Buda, muitas pessoas pegavam esse quarto e último estágio de despertar. Tem mulheres que pegaram o que chama de Arahatship, né? O corpo de Arahat. Tem pessoas velhas, muito velhas, que pegaram esse corpo de Arahat. Até mesmo ladrões que se converteram e pegaram esse corpo de Arahat. Então, na época do Buda, era muito, assim, não vou dizer que era muito simples, mas era muito corriqueiro. Contam por estar perto desse professor primal, né, esse primeiro professor, as pessoas completarem esse ciclo todo de Vipassana. Mas hoje em dia tem uma briga gigantesca, porque tem professores modernos que dizem que completaram esse ciclo. Só que esses professores modernos dizem assim: eu completei um ciclo, desculpa, os 4 ciclos. Há coisas que mudaram no meu nível de percepção, de cognição, de como eu me referencio, mas não sei se essa realização bate com o que está sendo dito na tradição. E o que está sendo dito na tradição? Você vai perder tudo que a gente acabou de falar ali de grilhões, e você não vai mais querer ter um desejo de renascimento material. Então, alguma coisa na sua mentalidade vai cessar e você não vai mais querer reencarnar como um ser humano, como um cachorro, como um deus, como um espírito faminto, sei lá. O sétimo, você perde o desejo de renascer em planos imateriais. Então também tem planos de deuses que eles não têm corpo, eles só são pura consciência. E também quando você pega o corpo de Arahat, você não quer renascer nem mais nesse lugar. Nada mais te encanta a ponto de ficar preso no samsara. E por oitavo, nono e décimo, presunção, inquietude e ignorância. Isso aqui também dá um bom chão para a gente conversar, mas eu vou deixar as palavras se auto-explicarem. Porque o que nos interessa é que existem objetivos, existem completudes de ciclos. Há brigas de tradicionalistas que dizem que é assim como está sendo falado, e há brigas de modernos que vão dizer: então vamos pegar essas pessoas realizadas e vamos testá-las em laboratório, vamos ver se ela não tem mais mesmo desejo sensual, vamos fazer medições, porque se for verdade isso, e eu juro para vocês que eu espero que seja verdade de alguma forma, uh, a gente precisa urgentemente estudar isso, porque se há um treino específico aonde vai nos transformar em pessoas muito melhores, a gente precisa, claro, divulgar de alguma forma. O grande problema é que, num geral, uh, as tradições ou elas estão escondidas ou elas não estão interessadas em ir para laboratórios e serem testados. E tem vários porquês que elas não querem ser testados. Ou porque ela acha que os materiais científicos não vão conseguir entender o que está acontecendo a nível subjetivo, ou elas têm medo das máquinas desvalidarem ela. Então tem um monte de problema nisso aqui que a gente está dizendo. E, gente, vocês devem imaginar que esse papo daqui leva para a ideia de um guru, de um líder de seita que se apresenta como perfeito, superpoderoso, além da moralidade humana. E uma montoeira de pessoas que, às vezes, sem uma porcentagem crítica que seja, acredita naquilo que está sendo falado e às vezes acaba doando a própria vida para essas pessoas. Então a visão pragmática do budismo, a visão moderna é: vamos juntar cientistas, historiadores, pesquisadores, antropólogos, psicólogos comportamentais, enfim, vamos testar, vamos ir atrás dessa galera. E tem muitas frentes, projetos mundiais, eu faço parte de um chamado EPRC. Depois eu passo, após a aula lá no grupo, o link do EPRC, que a gente está tentando estudar isso, está tentando trazer, inclusive, para o mainstream clínico. Porque no mainstream clínico você pode estar num retiro de Vipassana, você ficou 10 dias e alguma coisa aconteceu com você e você não tem um suporte de nenhum lado e você acha que você está ou num estado espiritual ou você está ficando louco. Aí se você chega para um psiquiatra e conta isso, o psiquiatra, na apostila dele de medicina, para vocês terem uma ideia, a gente chama de tudo isso que a gente está conversando de fenômenos emergentes. Fenômenos emergentes é o que? Sair fora do corpo, escutar vozes, perder o corpo, ver seres e se absorver, perder a gravidade, enfim. Tudo de que está nesse escopo de estados não ordinários de consciência é chamado de fenômenos emergentes.
E esses fenômenos, na cartilha clínica dos médicos, você tem lá basicamente duas frases que estão trabalhando em cima da seguinte concepção: esses fenômenos emergentes são alucinações. Ponto final. Ponto final. Então você foi para um retiro de Vipassana, você trabalhou com a sua mente, ou foi para ayahuasca, ou fez um sexo animal profundo que te levou para um estado de não dualidade. Aquilo te gerou alguma coisa, você vai se consultar e o cara vai te receitar uma montoeira de remédios que está bem rápido, bem pronto, organizado. E assim, eu não estou nem culpando, é a ferramenta que ele tem. Com o EPRC, a gente espera tentar trazer para o mainstream clínico, e esse projeto é um projeto que a gente diz que vai durar uns 30, 40 anos para começar a poder entrar no mainstream clínico, para poder treinar psicólogos, psiquiatras, médicos e dizer assim: isso aqui pode ser um acesso espiritual, isso aqui é um problema psicológico. Isso aqui é um problema psiquiátrico, isso aqui é um efeito dos 12 papéis de LSD que você tomou ontem à tarde. Enfim, a gente precisa entender isso porque está tudo misturado. E está tendo muita gente se machucando do lado da espiritualidade e tem muita gente se machucando do lado da psiquiatria. Ambas os terrenos estão incompletos e a gente precisa continuar batalhando, trabalhando para gerar essa completude, porque eu vou enfatizar, essas coisas existem. Não talvez do jeito que nos venderam, mas esses treinos e desenvolvimentos, eles existem e são a nossa herança mental, faz parte dessa biologia orgânica. E agora não tem mais volta. Agora a gente está tendo a segunda onda dos estudos psicodélicos, que foi parado nos anos 60. Então os psicodélicos estão em alta, sendo estudados aos montes. Isso vai chegar também cada vez mais em outras escolas espirituais. E quem sabe, gente, a gente não consiga ter mais clareza em relação a isso tudo que a gente está conversando. Mas que essas tradições indígenas, ancestrais, tribais, orientais, que seja, elas não estão falando apenas besteirada, elas sabem do que elas estão falando e tem gente muito, muito profunda e séria em todas as tradições. Ok, então após falar sem parar, esse é o estilo Caio Chimansky, nós vamos agora para uma meditação guiada, onde nós iremos passar de formas breves para a gente ter um gosto nos três treinos. O treino de moralidade, lembra, treinos do coração, treinos de conduta ética, compaixão. Vamos passar pelo treino da concentração e vamos passar também pelo treino da sabedoria, o treino da investigação acerca do mundo sensorial e fenomenal. Eu só vou tentar ajeitar o meu layout aqui para eu, vamos ver aqui, ficar no centro, eu que tô, não sei se eu consigo, mas tudo bem. Então, eu já vou pedir para vocês ficarem na postura mais confortável que vocês têm aí. Quem tiver encostado numa cadeira, desencosta, não fica soltão lá não, isso vai fazer você cansar mais ainda, deixa a coluna ereta. Os dedinhos das mãos pode alinhar aqui, ó, em Gyan Mudra, palmas das mãos voltadas para baixo, sobre as coxas, cotovelos soltos, ombros soltos. Você pode dar uma breve inclinadinha no queixo para alinhar a sua cervical. Pés grudados no chão, alinhados, não deixe os joelhos cair para fora, deixe eles alinhadinhos. Fecha os olhos e começa a sentir, antes de mais nada, como que está a tua presença, como que está a tua qualidade mental, como que está o teu corpo. Sem querer mudar, sem querer alterar, apenas se conecta com a realidade que está no teu sistema biológico nesse exato momento. Perceba os estresses, as tensões, o fluxo energético travado em algumas regiões, a sensação de densidade corporal e densidade mental. E você vai começar a inalar e exalar de forma natural, tranquila,
Inala, energiza. Exala, vai liberando o que está acumulado. E enquanto você vai me escutando, você vai continuar sempre inalando e exalando. E agora, nessa respiração, deixa os pensamentos rodarem livremente. Eles vão querer contar um monte de coisa para você. Tá tudo bem. Deixa eles se expressar. Respira. Você não precisa combater o pensamento. Energizando e liberando. Inalando e exalando. Sem grandes esforços e de uma forma natural. Junto com a respiração agora, nós iremos invocar no nosso fluxo mental a imagem das pessoas que são mais queridas em nossas vidas. Os nossos parentes, amigos, companheiros. Trazendo essas imagens dessas pessoas na sua mente, junto com a respiração, quero que você olhe para essas pessoas e sinta um desejo que vem do seu coração de que essas pessoas possam ser felizes. De que elas possam sair de seus problemas pessoais, de que elas possam sair de suas próprias ignorâncias. Mesmo se soar artificial tudo isso, continua na visualização, continua nutrindo esse desejo, olhando para essas pessoas. Povoa o seu fluxo mental com esses símbolos. Todos os seres que você mais ama. Se você sentir de repetir alguma frase, você está livre. Você pode dizer alguma coisa mentalmente também para essas pessoas. Olhe para essas pessoas na sua mente e lembre que, assim como você, elas estão nesse mistério. E elas estão tão confusas quanto você, tão ignorantes quanto você, tão cheios de incerteza quanto você. Por isso, sinta compaixão por elas. E deixa naturalmente acontecer. Estamos apenas experimentando e testando. E a respiração sempre te guiando, te dando ritmo, te dando fluxo. Agora eu quero que vocês se auto-visualizem e sintam a mesma coisa que sentiram para essas pessoas, mas exatamente para você. Que você possa ser feliz. Que você possa estar em paz. Que você possa encontrar as verdadeiras causas da felicidade. Se visualize. Talvez seja mais difícil. Não tem problema. Estamos só testando. Só permitindo. Nutre essa imagem de si mesmo, o oceano da compaixão.
Estamos todos tentando e tentando e tentando. Somos irmãos e irmãs na realidade do sofrimento, da ignorância, da mudança. E agora você vai pegar o laser da sua atenção e apontar para suas narinas. E com a sua atenção você vai acompanhar o ar entrando, e com a sua atenção você vai acompanhar o ar saindo. Inala, exala e gruda a atenção na respiração. Se você se distrair, não há problema algum. Você volta para a respiração. Você não quer chegar em lugar algum. Você quer apenas estar onde você está, respirando, testando, concentrando. Se você sente que você está aplicando muita energia e está tenso, relaxa, solta. E se você sente que está muito solto, dormindo, dá uma contraidinha, se alinha. É sempre o meio, nem muito apertado, nem muito solto. Apenas testando. Se você se distrai 10 vezes, que bom, que sorte a nossa poder estar vivos e se perceber se distraindo 10 vezes e 10 vezes voltando para a respiração. É mais natural do que a gente imagina. E agora, para ajudar na concentração, eu quero que vocês exalem um pouquinho mais profundo e vai manter a atenção bem firme na exalação. Solta um pouco mais profundo e acompanha com a atenção cada momento da inspiração e da exalação mais prolongada. Vai soltando, solta, só solta. Se você se distrai, gentilmente volta para o objeto. Volta para o processo básico e natural da vida, o ar entrando, o ar saindo. Não há nada mais básico e essencial. E agora, mantendo esse estado, tendo essa respiração, quero que agora a gente comece a trabalhar com o campo sensorial,
Você, junto com a respiração, com a mente calma, eu quero que você perceba a movimentação do mundo sensorial. Perceba como as sensações no corpo que passam, sons que têm início, meio e fim, pensamentos que surgem e vão. Eu quero que você agora investigue de uma forma aberta, passiva e acompanhe a movimentação incessante desses fenômenos corporais, mentais, externos. Não é sobre acertar ou sobre errar, é sobre olhar. Olha com a tua mente o que está acontecendo na tua experiência. Perceba como a tua atenção quer congelar essa dança. E olha bem e perceba como ela não consegue congelar essa dança. Então por que tentar congelar? Deixa tudo vir, deixa tudo ir. Coisas do corpo vêm e vão, coisas da mente vêm e vão, coisas do mundo externo vêm e vão. Olha para essa realidade, esteja presente com essa realidade. Você não precisa pensar sobre, mas caso você pense, veja que também o pensamento vem e vai naturalmente. Por que carregar qualquer coisa e segurar? Solta. Não precisa segurar nada não. Só solta. Veja como está solto. Se você percebe que a investigação congela, olha mais profundo e deixa a coisa rodar. Agora a mente está livre para ir e vir, nascer e morrer. É a própria base da tua mente. Ela nunca é a mesma e nunca será a mesma. E agora, no meio dessa movimentação toda, a pergunta que nós iremos fazer e investigar é: em qual desses fenômenos eu sinto que está o meu eu? No meio dessa dança sensorial, aonde eu sinto que mora esse eu? Quando eu digo eu, aonde, da onde vem? Aonde pesa? E se você encontrar algum lugar, olhe direito e veja se até mesmo essa sensação não muda incessantemente. É um jogo de pega-pega que quando você pega, a pessoa consegue se soltar. No meio dessas sensações, aonde está um eu fixo, sólido, que seja o mesmo a cada momento que passa. Olha para isso, não precisa concluir, só investiga, assiste, acompanha.
self, assim como todos os outros fenômenos, vem, fica por um momento, vai embora, ele muda sem parar. Uma hora ele gosta de uma coisa, outra hora ele gosta de outra coisa. E por que a gente está querendo se fixar numa coisa que nunca esteve parada? Por que mantemos essa visão de estagnação energética? Veja como não há estagnação na experiência. Nunca houve, nunca haverá. Não há nada parado. Nada. E agora, com muita calma, respeitando a mentalidade que você conquistou, traz as palmas das mãos em sinal de oração no centro do peito. E visualiza que todo o mérito gerado por essa prática você oferece para o bem-estar de todos os seres. Que possamos, nós, aspirantes, curiosos, servirmos de exemplo de alguma forma para os nossos semelhantes, para que a gente possa se unir em compaixão, entendimento, sabedoria, presença, atenção plena. Inspira suave e profundo e exala. Mais uma vez. E exala. Inspire e segura o ar. E exala. Faz uma reverência para quem sentou junto com você em meditação hoje. E com calma, no seu tempo, vai soltando as mãos, não precisa ter pressa. Vai retornando, abrindo os olhos. Maravilha, maravilha. Então essa foi uma meditação guiada no qual a gente passou por os 3 treinos. A gente treina nutrir a mente, eu gosto da palavra lubrificar a mente com a compaixão. Então pego alguns minutos do meu dia e visualizo os meus semelhantes e fico olhando para eles com um olhar sincero. O olhar sincero para o budista é o olhar de que esse ser que está comigo sofre assim como eu e está tentando assim como eu. É claro que a gente tem que ter as nossas críticas acerca dos nossos semelhantes, mas às vezes a gente é crítico demais. Porque a gente projeta, a gente vê que nós não estamos na perfeição e a gente quer que o outro esteja na perfeição. Então você senta e visualiza seu filho, sua filha, seu amigo, seu namorado e olha como de humano para ele, não de selfie para selfie. Selfies batalham no espaço. Selfies dizem que são mais bonitos que outros selfies. Selfies dizem que são mais inteligentes que outros selfies. A nutrição da compaixão equaliza, não tem ninguém melhor ou pior. Aí concentramos nas narinas. Uma coisa bem legal que a gente falou hoje é isso. Você vai sentar em concentração, às vezes você senta aplicando muita energia, concentra com muita atenção. Isso faz com que você fique duro, preso. Você não vai pegar as absorções, né? Você não vai pegar os estágios de concentração, que são estágios lentos, gentis, delicados, calmos, fluidos. Você não vai conseguir pegar se você meditar com muita atenção. Só que se você meditar sem nada de esforço, energia, tônus mental, tua mente vai se transformar numa mente torporizada. Torpor não é o sono, mas é próximo do sono. É uma tontura. No Shavasana da Yoga a gente entra muito em torpor. É um dos objetivos, inclusive. No Shavasana nós não estamos meditando. Né? Na aula de yoga o professor não fala segura esse objeto na tua atenção enquanto você está na postura do cadáver. Não, no Shavasana você só está ali deixando rodar, relaxando. Uns
baixo a mandíbula, ronca. É isso mesmo, o Shavasana é para isso, é para você. Eu falava quando dava aula de yoga, é o momento de você se aceitar como um derrotado. Você perdeu, deita no chão, curte a terra. Você perdeu, você não tem que lutar, você não tem que ir para lugar nenhum. Só descansa, né? Então a mente torporizada na meditação não é muito indicada não, porque você vai perder a clareza, você vai perder a atenção plena. E o que a gente quer é manter a atenção plena, uma lucidez. O ar entra, essa lucidez acompanha. O ar sai, essa lucidez acompanha. Aí a gente perde a lucidez. Outra coisa que a gente falou aqui é que na velocidade da luz o self pega um chicote, se chicoteia e fala: eu sou péssimo para meditar. Eu não posso meditar à noite, eu só posso meditar de manhã quando meu filho dorme. Não caia nessa falácia. Quando você se distrai, você só se distrai. Ponto final. Não tem nenhuma teoria do porquê que você se distraiu. Se você perder tempo da tua vida criando uma série de teorias, você vai continuar jogando o jogo da personalidade. A personalidade é formada por uma série de teorias. Ah, eu sou o melhor professor de Curitiba. Imagine se publicamente eu começasse a me apresentar assim. As pessoas iam me achar louco, né? Porque é uma teoria do self do Caio, o melhor professor. Não, não é verdade. Isso não existe, não tem melhor e pior. Isso é uma coisa do self. O self opera nesses lugares. Então, quando você se distrai, a única história que você conta é que você se distraiu. E que bom, gente. Que bom que a gente está vivo para se distrair. Literalmente. Que bom. A gente tem que ser grato com a distração. Você senta lá, distrai e se fala: muito obrigado, amiga. Vou voltar para as narinas, tá? Aí ela aparece de novo: muito obrigado, vou voltar para as narinas. Se você não for gentil com esse processo, você nunca vai aprender a meditar. Nunca. Se você for com armas e escudos e lanças e críticas, você nunca vai aprender a meditar do jeito que você gostaria de aprender a meditar. E por último, nós trabalhamos com uma breve investigação. É curioso que investigar significa olhar. A gente olha, né? A gente preparou o terreno, lubrificou com um pouquinho de compaixão, concentramos um pouco nas narinas e agora a gente está pronto para ir em direção à grandiosa prática da meditação, o insight, ter insight sobre o que somos, ter insight sobre o que realmente está acontecendo nesse campo sensorial. Não apenas a história de terceiros que nos contaram que você vive dentro de um corpo e existe um universo separado de você. No nosso caso, hoje a gente lidou com a impermanência. Para alguns pode ser uma coisa tão deliciosa, para outros dá uma sensação estranha. Tem muitas pessoas que falam assim para mim: eu comecei a ficar com medo porque eu comecei a sentir que eu estava perdendo o controle. Daí eu digo: como assim perdendo o controle? Quando que você ganhou esse controle? Conta para mim, o que que significa ter controle? Eu nunca tive controle sobre nada da minha vida. O máximo que eu tive é uma organização das causas e condições que se apresentam, né? Vem uma chance para você no trabalho e você aceita aquela chance. Aí logo o teu fluxo mental vai para aquele lado. Agora, controle sobre o que está acontecendo. Me apresentem. Se vocês conhecerem alguém, me apresentem. Vai ser um prazer debater com alguém que diz que tem controle sobre a impermanência dos fenômenos. E quando a gente senta e olha para a impermanência, a gente vê que a coisa está rodando. Está rodando. Vem uma tensão na barriga da Karen, e da Karen, nossa, essa tensão. Só que daí a Karen já está pensando no que ela vai jantar daqui a pouco. Aí ela tem um insight. Caramba, a tensão não é uma coisa que dura para sempre. A tensão ela se modifica. A tristeza não é uma coisa que dura para sempre. Ela se modifica. A felicidade não é uma coisa que dura para sempre. Ela se modifica. Mas não basta um entendimento intelectual sobre isso. Lembrem disso, não basta um entendimento intelectual. A gente precisa sentar num parque, parar e olhar para isso que a gente fez agora. Ver. Eu, não sei, raiva. Não para de acontecer. Não vai parar de acontecer. É isso que os budistas chamam de conhecimento de base. Você olha para a base da consciência em movimento, ela já é esse mistério dançante. É um salão onde está todo mundo dançando. Tudo está dançando. Galáxias dançando, formigas dançando, namorados terminando dançando. Todo mundo dançando. Mas tem uma coisa na nossa mente chamada dualidade que faz a gente ficar travadão. Travadão no salão.
né? Porque a gente é viciado em pensamento. E o pensamento, quando não usado da maneira correta, ele trava a gente. E todo mundo sabe o que é travar no salão. Você está numa festa, você trava. Você recebeu uma notícia mais ou menos ruim, você trava. A gente sempre trava. Eu sempre travo. Travo todo santo dia. Todo santo dia eu travo infinitas vezes. Mas a gente precisa ter a aspiração e sentar e ver que a coisa não é travada. Há uma sensação de travamento, mas não está travada de jeito nenhum. Tem até uma piada nos círculos budistas quando as pessoas chegam e falam assim: Vinícius, let it go. Deixa aí, cara, deixa aí. Aí nós budistas falamos: quando que a gente não deixou ir? De novo, né? Quando que a gente não deixou? A coisa já é let it go pra frente eternamente, incessantemente. Então vamos descansar nessa base, vamos olhar para isso. E por último, para concluir, a gente começou a tentar, tá, e no meio dessa movimentação toda, aonde está o self? Quando eu digo self, algo que está fixo, estagnado, parado, sendo o mesmo a cada segundo que passa. Se você falar que é o corpo, muito fácil contra-argumentar. Tem células que estão nascendo e morrendo dentro de você, sua pele envelhece a cada segundo. Como que você está dizendo que o self é o corpo? Como que você está apontando a tua identidade para uma coisa que está mudando e dançando o tempo todo? Aliás, não há nem problema em dizer que o self é o corpo, contanto que você não acredite que ele é uma coisa estagnada. Assim é melhor. Né? Então eu sou o Caio, mas daqui a pouco eu vou ser outro Caio. E é legal ser outro Caio daqui a pouco. E é legal logo me ver no espelho, e talvez completamente calmo, e falar, nossa, olha esse Caio, que legal, né? Ah, mas o Caio antes era tão melhor. Não, não, não entra nessa. Não entra nessa. Isso é perca de tempo. Isso não vai valer a pena. Não cai nesse vírus mental de comparação. Mas no Vipassana a gente olha para a impermanência e fica tentando encontrar. Daí talvez eu sinta um self na cabeça. Não, o self está na cabeça. Daí o professor fala, então olha melhor. Olha, será que a impermanência não está tomando conta desses fenômenos? Aí você começa a ver que, opa, tá mudando, tá se modificando. Aí você fala, opa, esse selfie aí, ele gosta de dançar, ele não é o mesmo a cada segundo que passa. E isso traz liberdade, gente. Isso traz liberdade e traz liberdade. Não vai trazer a solução dos problemas da vida, mas vai trazer liberdade, um espaço entre você e os fenômenos. A sessão está chegando ao fim, eu agradeço a todo mundo, obrigado. Hoje foi a nossa última sessão desse estudo, mas eu vou anunciar outro estudo já, porque esse ano eu estou pegando fogo.